Boa noite, gente. Mais um vídeo, mais uma live para nossa conta. Seja bem-vindo, Renato. Vamos chegando já enviando para todo mundo que está chegando aí, deixando a luz um pouquinho escura. Vamos chamando todo mundo. A gente vai falar sobre como não bloquear crianças. Então, se você conhece pessoas que já são pais, que têm o sonho de ser pai, já vai chamando, convidando todo mundo aqui para a live. O assunto de hoje, a live de hoje está ótima e nós vamos falar da importância de como programar as crianças certo, quais os principais bloqueios, quais as principais habilidades que as crianças precisam ser estimuladas a desenvolver. Obrigada, Pedinha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Lorne Flay. Seja bem-vindo, Dani. Vamos chamando a galera. A live de hoje tá muito boa. Seja bem-vinda, Bibi, Sá. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente conversar, né, sobre bloqueios, falando desde já que o objetivo não é assombrar as pessoas, mas alertar. Porque, inevitavelmente, todo ser humano vai ter bloqueios, mas eu acho que o mais importante é a gente aprender ao máximo para a gente não reproduzir os mesmos bloqueios das gerações anteriores. Então, já vai chamando os pais que você conhece, aquelas pessoas que convivem com crianças no geral. Porque por mais que às vezes a gente fala o pai, mas você que está no convívio de uma criança, você pode ser uma figura de autoridade na vida dessa criança e tá, né, gerando um bloqueio. Seja bem-vinda, Marcela, primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda. Professores, eu vou, Marcela, entrar, quem você sabe também, professores que são figuras de autoridade. Então, são pessoas que importantíssimas nesse sentido de conhecerem a respeito da formação de bloqueios, dos principais bloqueios e do que fazer, né, gente? O mais importante é que a gente vai falar do problema, mas o foco é na solução e em como a gente fazer diferente. Shalom, Lene, shalom, Shelly. Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Tia Tênia. Já vai chamando, vou dar mais um minutinho aí pra galera entrar e a gente começar. Vai enviando aí, principalmente quem tem várias professoras aqui, já chama as colegas, porque professoras são importantíssimos saberem que a gente vai conversar aqui hoje. Seja bem-vinda, Nanda. Tá aí com Baby Luca. Já tá aqui aprendendo tudo. Ah, eita, dica de filme. Tá bom, a gente pensa. O filme que eu dei a dica hoje, ó, a última coisa que eu vou falar aqui antes da gente começar. Inclusive, um filme excelente, The Greatest Show. The Greatest Showman. Maravilhoso esse filme, que ele fala de sonho, fala dessa questão familiar, de prioridade. E, inevitavelmente, você vai enxergar muito sobre crença. Então, vamos começar. Como não bloquear crianças? A primeira coisa que... Seja bem-vindo, Júnior, que chegou aqui agora. Por que a gente conversar sobre esse assunto? O contexto brasileiro hoje, o Brasil está em primeiro lugar na América Latina, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, transtornos depressivos. E quando a gente fala de Américas, fica em segundo lugar, só perde para os Estados Unidos. Então, o quanto a gente falar sobre esse assunto, questões emocionais,
e aqui a gente vai falar sobre, né, dos bloqueios, é de extrema importância a nível de saúde pública mesmo. E principalmente quando a gente fala de criança, eu já falei aqui em todas as lives, mas para quem está chegando agora, as crenças, a programação, ela é formada do 0 aos 7 anos de idade. Então, quanto antes a gente começar a corrigir os erros que a gente aprendeu das outras gerações e começar a ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo no quesito de educação de crianças, isso vai refletir no futuro. Porque quando a gente fala de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, normalmente esse o padrão da emoção, porque cada pessoa vai desenvolver esse transtorno a partir de uma emoção. Então não é igual. Cada pessoa vai desenvolver depressão a partir de uma emoção específica. Tem gente que é por medo, tem gente que é por tristeza, tem gente que é por frustração. Então, e essa emoção teve o início do padrão dela na infância. Então, quanto mais a gente falar sobre inteligência emocional, sobre como educar crianças, mais a gente está refletindo, pensando no futuro. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, a importância da gente valorizar o coeficiente. A gente tem o coeficiente intelectual, que é o QI, que é o que todo mundo conhece, porque é o que é mais estimulado a nível de escola, de tudo. A gente sempre escuta falar de QI, gente que tem o QI acima, QI abaixo. Mas um coeficiente que está vindo sendo falado bastante ultimamente é o coeficiente emocional, que hoje os estudos já estão mostrando que é muito mais importante do que o QI no nível de desenvolvimento profissional. No livro do Caio Carneiro, Seja Foda, esse livro é maravilhoso. Eu vou dar dica de filme, mas assim, esse livro para mim é excepcional. E o Caio Carneiro, ele traz que 80% dos nossos resultados depende do nosso coeficiente emocional. Depende do nosso grau de inteligência emocional. Então, você pode ter um QI maravilhoso, ter um currículo excelente, mas se você não tiver um coeficiente emocional bem desenvolvido, você não vai conseguir se tornar um profissional de excelência e ter um sucesso. E o sucesso é relativo, mas no sentido de você se destacar e ser excelente naquilo que você faz. Então, a importância... E aí, por que a gente começar já na infância? A gente já viu, a nossa programação ela é feita na infância. E quando a gente conversou muito sobre isso na nossa live de vício emocional, 95% das nossas escolhas são a nível subconsciente. A gente está reproduzindo... quando a gente está no piloto automático, a gente está agindo conforme a gente foi programado para agir na nossa infância. Então, as nossas crenças estão determinando os nossos comportamentos e a gente precisa começar a programar as crianças corretas. A gente vai corrigindo na gente. Quando eu recebi essa sugestão, Josi, seja bem-vinda, que foi quem me sugeriu falar sobre essa questão de como programar as crianças, porque é importante a gente falar do adulto e eu vou falar bastante nisso. E tá entrando, fica até o final, porque no final a gente vai conversar sobre as principais habilidades que as crianças precisam desenvolver. E a última, que é a principal, eu só vou falar no final da live. Mas assim, essa questão da gente olhar para o adulto, corrigir no adulto, mas corrigir na geração que tá vindo para impactar. Eu ouvi uma frase do Jerônimo essa semana, que muita gente fala, né, que não quer pôr filho no mundo, porque o mundo tá ruim, o mundo tá indo de mal a pior e etc, e não quer ter filhos. Mas mais importante, né, do que como o mundo está é que tipo de filhos você tá deixando pro mundo. Que tipo de filhos você tá gerando para a próxima geração. Porque essa questão, e a gente vai falar muito quando a gente for falar da questão das crenças de identidade, mas não é só você que... Porque tem aqueles que falam que não querem ter filho e quem quer ter filho. Como você está se preparando? E quem já tem filho, que tipo de filho você está deixando para esse mundo? Que diferença as suas crianças estão fazendo e vão fazer nesse mundo? Porque, como a gente falou, a gente, enquanto ser humano, a gente repete padrão. Enquanto a gente não identifica os erros para mudar na programação, não adianta. Então, a gente tem que mudar a mentalidade.
é o principal passo. Eu falei aqui na semana passada, e esse é o versículo que realmente eu sou apaixonada, e é o versículo que eu levo para minha vida, que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. Então, o objetivo aqui é, para quem é pai, quem é mãe, ninguém é perfeito, e é impossível realmente que uma criança passe pela vida e se torne um adulto sem bloqueios. Mas eu quero que você que convive com criança, né, eu que convivo com criança, que pretende ser mãe, quem aqui é mãe, professor, que você não repita os seus bloqueios nas próximas crianças, que você não repita, não deixe que os seus bloqueios se perpetuem para as próximas gerações. Porque errar todo mundo vai, mas você repetiu o mesmo erro da geração anterior, porque os seus bloqueios, se você não mudar o seu comportamento, você vai gerar os mesmos bloqueios na próxima geração. E quem tá aqui, quem tá acompanhando comigo e que tá, né, se dedicando nesse processo de transformação, sabe o quanto é realmente desafiador mudar, o quanto é desafiador mudar a crença, mudar a mentalidade. Então, se uma criança, se você enquanto pai, enquanto mãe tem a chance de fazer diferente, de permitir que a sua criança já cresça com outra mentalidade, isso é excepcional. Claro, como eu falei, ninguém é perfeito, os bloqueios eles acontecerão, mas eu acho que o mais importante a questão não é ser perfeito ou você ficar paranoico com medo de gerar bloqueio no seu filho, mas é você identificar os seus para que você não repita. Você repensar, trazer consciência do porquê, que tipo de pai você está sendo, se você está realmente agindo como seus pais, e porque se você continuar assim, os seus filhos vão ter os mesmos bloqueios que você tem hoje. E aí, mais uma vez, eu quero essa pergunta, porque essa pergunta é realmente que tipo de criança você está deixando por esse mundo, que tipo de filho você está gerando por esse mundo. E aí os principais bloqueios, né? Vamos falar dos principais bloqueios. Eu selecionei alguns que eu acredito que sejam realmente, assim, os principais que eu tenho acompanhado em consultório e pelo que eu tenho lido. E o primeiro que eu quero falar são os bloqueios de identidade. Eu vou falar os bloqueios, as frases que você não deve falar e o que a gente faz para poder mudar isso. Identidade, uma coisa que eu tenho, assim, Deus me despertou muito nessa quarentena, foi para essa questão de identidade. Quando a gente fala de bloqueio, tudo aquilo que a gente coloca você está construindo identidade. Então, desde a barriga, e aí aqui é importante já dizer, você que, quem tem filho, né, que já nasceu, mas aqui Fernanda está grávida, e quem pretende ter filho, quando, desde a barriga, seu filho já te escuta, as memórias, o subconsciente dele já está captando todas as memórias, tudo aquilo que você está dizendo, ele já sente. Mesmo que ele não entenda, mas o sentimento, as palavras, ela tem poder. O provérbio fala que o poder da vida e da morte está na palavra. Então, independente da criança estar compreendendo ou não, tem poder de criar e despertar essa identidade dele desde a barriga. Então, a gente confunde muito ao longo pelo menos eu percebi, me dei conta disso agora na quarentena, o quanto a gente mistura o ser com o fazer. E aqui eu quero dizer a primeira frase que você não deve dizer para uma criança, que eu tenho certeza que quem está aqui escutou isso. Você precisa estudar para ser alguém na vida. Quem já escutou isso? Fala aqui para mim. Eu tenho certeza que todo mundo escutou isso na infância. Oi, tia Creme, que você precisa estudar para ser alguém na vida. E aí eu te pergunto, o que é ser alguém na vida? Você é aquilo que você faz? Porque quando você fala isso, você atribui para a criança que o valor dela está naquilo que ela faz e não naquilo que ela é. Todo mundo pode me mandando aqui, mas tenho certeza que todo mundo escutou isso quando criança. E aí, a questão é, se você disser isso pro seu filho, você atribui o valor da pessoa àquilo que ela faz. E aí ela cresce buscando construir essa identidade em cima do fazer. Eu sou médico. Eu sou professora. Eu sou
e você vai dizendo que você é associado à sua profissão, associado ao que você faz. E se você perder essa habilidade, você não puder mais? Professores que estão aqui, muitas vezes desgastam a voz, você não pode mais dar aula. E aí, você vai ser quem? Vai entrar em crise, porque a sua identidade está associada à sua função, à sua ocupação. Eu sou empresário, sua empresa fale. E aí? Então, a diferença do ser para o estar. Eu faço, eu estou professora. Eu estou empresária. Lene, não se culpe, Lene, todo mundo. É essa questão, a gente age de acordo com o nosso nível de consciência. E aí, não que estudar não seja importante, gente. Isso eu vou falar sobre isso depois nas habilidades a serem desenvolvidas, mas assim, a questão é o por trás, o seu subconsciente, ele é literal. Ele não entende a sua intenção. Ah, mas eu estava falando na intenção de fazer a criança estudar. Não vai. O seu subconsciente, ele é literal. Ele vai entender aquilo que você está dizendo. Então, se você fala para uma criança que ela precisa estudar para ser alguém na vida, ela entende que o valor dela está naquilo que ela faz. E a identidade dela vai ser construída em cima disso. Como eu falei aqui de novo, tudo aquilo que você bota, você está construindo identidade. Então, construa a identidade do seu filho. Inclusive, tem um vídeo no meu canal no YouTube só de afirmações positivas, com eu sou. Para quem já tem criança, colocar o áudio para ficar ouvindo. Você é adulto também, tá fazendo qualquer coisa, bota lá. O áudio vai ouvindo para você e despertando a sua identidade. Porque enquanto a gente não desperta a nossa identidade de filho de Deus, principalmente, a gente não constrói uma mentalidade correta, uma mentalidade de sucesso forte. Porque a gente vai estar sempre buscando aceitação, a gente vai estar sempre buscando fazer algo em prol daquilo que nos disseram. Então, entendendo que eu sou, quem eu sou? Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou filha de Deus, eu sou sábia. E as afirmações continuam, mas assim, eu sou forte, eu sou próspero. Tudo que você coloca, o ser, você está construindo identidade. E uma coisa que é importante falar que além de você dizer, né, as frases que você não deve dizer para a criança, então, que se ela não estudar, ela não vai ser alguém na vida. Você é desobediente, você é desorganizado. Uma coisa que... Minha mãe já tá se entregando aqui. Uma coisa que o Augusto Cury fala que é muito importante é você corrige o erro, mas você valida a pessoa. Então, quando você for corrigir o seu filho, não é que você vai deixar ele fazer o que ele bem entender e não vai corrigir a conduta. Você está sendo desobediente, mas você é obediente. Você não está agindo da forma correta, mas você é... E você sempre vai validando a pessoa. No livro O Monge Executivo, o autor traz que comportamento elogiado é comportamento repetido. Que para cada uma crítica você tem que fazer 4 reforços positivos. A proporção é essa. Então, o reforço positivo ele tem um impacto muito maior do que a crítica. Então, por mais que seja desafiador, você vai ter que aprender a respirar fundo, aprender a se avaliar para você poder educar um filho de sucesso, para você construir isso na sua criança. Seja bem-vindo Pedro, Elaine, que eu tô vendo aqui, Janilton, Leila, eu vi também que entrou. Então, sempre separar, você corrige o erro, mas você valida a pessoa. O reforço positivo, como eu falei, a proporção é de 4 para 1. Para cada crítica que você fizer a uma criança, você tem que fazer 4 reforços positivos. 4 elogios. E o reforço, comportamento elogiado é comportamento repetido. Em qualquer técnica, assim, né, é grosseiro fazer uma comparação com adestramento de cachorro, mas em termos de condicionamento, o reforço positivo, quando você vai adestrar um cachorro, é muito mais efetivo do que você gritar, porque em termos de compreensão emocional, a criança ela ainda não tem as ferramentas suficientes para administrar tudo. Então, você tem que ter
essa empatia, essa compreensão de que a criança ela está aprendendo. E aí, quando a gente fala de aprender, a segunda uma coisa que é importante falar ainda é sobre identidade. Comparação. Comparação é para matar. Quer criar bloqueio? Compara seu filho com outras crianças. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Se o seu filho ele fica sendo comparado, ele cresce com essa mentalidade de comparação. Então, ele nunca vai se sentir suficiente. Ele vai estar sempre sendo aquele adulto que está se comparando com o outro. Se comparando com o outro. Isso gera também complexo de inferioridade. Trate o seu filho como ele é único. Construa essa crença de identidade, inclusive, que ele é único, que ele é especial, do jeito que ele é. Porque uma coisa é fato, sempre vai ter gente que faz as coisas melhor do que a gente mais inteligente, não interessa. Mas se o seu filho entender que ele é único, ele não vai se sentir inferior quando ele encontrar alguém mais inteligente ou melhor do que ele em qualquer coisa, porque ele sabe que ele é especial do jeito por quem ele é, não por aquilo que ele faz. Seja bem-vinda, Liu. Eu nem falei contigo, eu sei que você tá... Suzy também. Então, a gente falou sobre identidade, agora eu vou falar sobre capacidade, porque o tempo tá correndo ali. Então, sobre identidade, mais uma vez, tudo aquilo que você fala, você tá construindo crença de identidade. Então, muito cuidado com aquilo quando você for falar para uma criança o que ela é. E não compare. Ensine ele que ele é especial por quem ele é, até porque ele vai depois se deparar com pessoas que fazem as coisas de forma diferente dele, fazem melhor, fazem pior, não interessa. A questão é ele estar bem resolvido com quem ele é e não atribuir funções, profissões à identidade. Segunda coisa, capacidade, bloqueio de capacidade. Que aí é aquilo que a pessoa é capaz de fazer. Que está atrelado também à identidade. Se você construir no seu filho que ele é capaz, a crença dele de identidade e de capacidade já vai sendo construída também. Mas se o seu filho faz uma coisa errada, você vai falar, você não faz nada certo. Você não sabe fazer nada. Fulano faz melhor do que você. As coisas são muito imbricadas. Então, assim, mas as frases, como eu falei, o reforço positivo, ele tem muito poder. Tudo tem uma forma. Se você está ensinando dever para uma criança e ele escreveu tudo com a letra feia, escreveu algo errado, você pode chegar para ele e falar assim, que letra horrível, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, e ficar criticando aquilo que ele está falando. Ou você pode ensinar para ele, né, e falar, não tá bom. Você fala que não tá bom, porque ele pode fazer melhor. Você pode fazer melhor do que isso. Você pode ser excelente em tudo que você fizer. Você vai construindo essas crenças de excelência, crença de capacidade, crença de que ele pode ser tudo o que ele quiser ser. Porque a gente tende a querer colocar dentro das caixinhas, né? De que a pessoa precisa ser médico, a pessoa precisa ter uma profissão específica para ser bem-sucedido. E isso é o que realmente está... Eu tenho mudado isso porque eu fui programada com essa mentalidade. Mas aí você vê pessoas, tem um exemplo bem... que agora tá bem famoso, se você for pesquisar, o Shirley Kaiser. Ele estudou até 4ª série e é multimilionário. Super novo. Porque a questão é aquilo que a pessoa acredita que é capaz de fazer e permite ativar a identidade dela e vai construindo. Se você coloca o seu filho dentro de uma caixinha, dentro daquilo que você acreditou, porque se te ensinaram que você precisa agir de uma certa forma, que aquilo não era para você, que comprar um carro, comprar uma casa, ir àquele restaurante era coisa de rico e você é pobre. Você ouviu isso e aí você reproduz no seu filho. Porque e a gente vai falar sobre dinheiro depois, mas o tempo tá correndo ali, meu Deus. Mas você vai identificando isso. Essas crenças de capacidade que você precisa estar realmente em um rótulo, dentro de uma caixinha ali, para você ser bem-sucedido.
que tem um jeito específico, pais que são autoritários, se você acredita que só o seu jeito é o jeito certo de fazer, quando a criança faz diferente, você critica, porque não ficou bom o bastante. E aí você não estimula ele a fazer do jeito dele, ou fazer melhor do que ele fez anteriormente. Você quer que ele faça do seu jeito. E não necessariamente o seu jeito é o certo. E quando você faz isso, você também cria na mente dele que ele não pode pensar diferente. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas, né, que bem-sucedidas são aquelas que realmente acreditam em suas capacidades e aprenderam o jeito delas de fazer as coisas. Segundo, né, bloqueio aí. E a cobrança. Quando a gente fala, né, de capacidade, a cobrança excessiva. Tudo tem um limiar. É o equilíbrio. Não é que você vai deixar a criança fazer tudo do jeito que ela quiser e não vai exigir que ela realmente, quando a gente fala em termos de escola, que ela vá bem na escola, que ela tenha boas notas. Mas se você atribui a identidade dela a uma nota boa e não ao quanto ela aprendeu realmente aquele assunto, o quanto ela consegue trazer para a vida dela prática aquilo que ela estudou, a contextualizar aquilo que ela estudou. Aí você tem um aluno que é conteudista, às vezes tirou uma nota boa colando. E aí você avaliou pela nota. E aí, ou você vai por esse extremo, né, de que você deixa a criança livre, né, porque uma nota não define. Ou então você cobra demais. E aí são aqueles pais, o menino tira uma nota ruim, vai lá, você não estudou direito, isso aqui é melhor a nota. Aí o menino tira uma nota melhor e chega pra mostrar, você não fez mais que sua obrigação. A criança não cria um parâmetro, ela nunca vai se sentir boa o suficiente, porque se ela fizer demais, ela não é validada, não é reconhecida. Se ela fizer de menos, ela é criticada. Então, ela fica sem saber o que fazer. Não existe um equilíbrio, uma coerência. A gente vai falar bastante sobre coerência lá na frente. E quando a gente fala de cobrança excessiva, em termos, né? Quando a gente associada a essa crença de capacidade, pais que têm uma postura de cobrança excessiva geram filhos com baixa autoestima, porque a criança nunca vai se sentir suficientemente boa em qualquer coisa que ela fizer. Então não é você ser aquele lunático, porque tem pai que tudo que o filho faz fica dizendo para a criança que ele tá fazendo maravilhoso, que tá lindo, que tá maravilhoso, e às vezes não tá. E aí o menino cresce achando que é um desenhista excelente. Aí chega na escola, compara com quando enfrenta a realidade da vida, não é bem assim. A questão é você estimular o seu filho e validar aquilo que ele faz, mas ensinando ele a realidade também. Não é você, né, construir um mundo ilusório na mente da criança. Terceiro bloqueio de relacionamentos. E esse aqui, eu ouvi uma frase essa semana que eu fiquei assim, eu falei, gente, porque eu tenho certeza que muita gente, eu vou perguntar aqui de novo, muita gente já ouviu isso. Quem aqui já ouviu do pai ou da mãe? Eu tô te batendo é porque eu te amo. Fala aqui pra mim. Quem apanhou na infância, na adolescência e ouviu dos pais que os seus pais estavam te batendo porque te amam? Tenho certeza que já muita gente aqui ouviu isso. E é terrível, porque você escuta isso e a crença que é criada é que o amor dói. Que quem ama, né, gera dor, gera sofrimento. Aí a pessoa na vida adulta tá procurando esse amor sofredor, esse amor doído e não sabe por que que é. Por que que você só atrai relacionamentos que te doem, que te fazem sofrer. Porque você aprendeu que o amor dói, que o amor gera dor. Então, não diga isso para uma criança. Se você vai corrigir, vai disciplinar, e aí, né, não quero entrar nessa seara, mas não fale que você está batendo no seu filho que é porque você ama. Porque você vai criar essa associação de dor a amor. Outra coisa, em termos de relacionamento, que você não deve dizer para uma criança: ah, que relacionamento é difícil. Ah, menino, porque relacionamento é complexo, casamento é uma prisão, casamento é uma coisa difícil. Você está construindo crença. E aí o seu filho que tá aí vendo o ambiente, a criança já capta todo o ambiente.
E aí você ainda fala isso, ele vai, a mente da gente, ela sempre vai reforçar a crença que foi construída. Então, se você não quer bloquear a sua criança, não fale a partir da sua experiência. Porque se a sua experiência foi ruim no casamento, se a sua experiência for ruim nos relacionamentos, diga coisas diferentes para o seu filho, para que ele tenha uma experiência diferente. Porque senão a crença dele vai ser criada a partir da sua e vai reproduzir a história. Minha mãe aqui se entrega. Pois é, você que ouviu, né? Nunca diga para uma criança que mulher não presta, que homem não presta, que homens não são confiáveis. Porque muitas vezes essas crenças são construídas a partir só da observação. Mas se a criança escuta isso, tá construindo crença. Entra automaticamente, gente. Até 7 anos de idade, a criança não tem filtro. Tudo aquilo que uma figura de autoridade disser pra ela vai entrar na mente dela. Ó que outro. Homem é tudo igual. Aí ela sai de um relacionamento com uma pessoa, encontra outra igual, porque a mente dela está trabalhando para reforçar a crença que está lá no subconsciente. Então só vai encontrar realmente homem igual, aquilo que ela tem enquanto padrão. Outra crença, já vou partir para a próxima. Então analise sempre o que você vai dizer para uma criança. E aqui, uma coisa importante que a gente vai falar, que serve para todas as crenças, sempre afirmações positivas, gente. Nunca fale, não faça isso. Quando você fala o não associado a qualquer coisa, a criança, que aí, né, não é estar dentro dessa seara, mas se você fala para uma criança assim, vai sair de casa, menino, não mexa no fogão, não suba no sofá, você está sugestionando. A mente dele não entende o não. Então, tudo aquilo que você está falando está sugestionando. Sempre fale afirmações positivas. Porque o cérebro do ser humano não entende o não. Então, aquilo que você disser vai ser construído enquanto verdade. Boa noite para a galera que está chegando. Alguns passaram que eu não vi, gente. Seja muito bem-vindo. A gente está conversando sobre como não bloquear crianças. Agora a gente está falando, a gente já falou um pouco do contexto, da importância da gente desenvolver o coeficiente emocional. Estamos falando agora dos principais bloqueios. Já falamos dos bloqueios de identidade, bloqueios de capacidade. E agora a gente está falando dos bloqueios de relacionamento. Eu vou começar a falar agora dos bloqueios de dinheiro, porque é algo que também, uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui também já ouviu, principalmente na fase que a criança está botando tudo na boca. O que você fala para a criança? Não bota na boca, porque dinheiro é sujo. Quem ouviu aqui que dinheiro é sujo? Aí a criança cresce, depois não tá conseguindo prosperar, não consegue ficar com dinheiro porque ela quer se livrar, porque dinheiro é algo sujo. A criança não, o adulto, né? Dinheiro é algo sujo e ninguém quer sujeira na vida. O seu subconsciente vai o quê? Fazer com que você se afaste de dinheiro. Porque dinheiro é sujo. Tem outras formas de você fazer isso. Então, busque sempre, claro, para cada pessoa, você vai adaptar para a realidade da criança. Mas você não precisa dizer nada. A criança tá com dinheiro na boca, toma e não fala nada. Não precisa falar, não bota isso na boca porque dinheiro é sujo. Aí o menino constrói essa crença e depois você não entende por que ele não tá conseguindo prosperar. Como a gente falou aqui a respeito de você falar da crença de capacidade, daquilo que a pessoa tem a capacidade de ter na vida. Então, a pessoa tá numa realidade, e isso é muito engraçado, porque a sua realidade financeira ela pode mudar, mas se uma pessoa era empregado, né? Trabalhava numa empresa, dinheiro não dá em árvore, é isso mesmo, sabe? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Outra que dinheiro, você tem que trabalhar duro para poder ter dinheiro, tem que trabalhar muito, trabalhar duro. Quando você cria essa crença de trabalhar duro, a pessoa vai procurar o quê? Funções que gerem muito desgaste, muito trabalho, que ela na mente dela, ela precisa trabalhar muito, trabalhar com dureza para poder ganhar dinheiro. Porque a crença dela foi construída assim. Outra crença a respeito de dinheiro, né? Que você
você ficar repetindo, não tenho dinheiro pra nada, quando os pais falam isso pro seu filho, era isso que eu ia falar. Que às vezes você constrói limitações na criança, e aí quando adulto a situação financeira da família pode até mudar, mas a criança ela vai continuar com o mesmo comportamento por conta do quê? Da mentalidade. É muito mais fácil, né, você tirar uma pessoa de uma realidade financeira quando a gente fala, vamos trazer, né, para a Bíblia, que é um contexto que eu gosto muito. Quando o povo de Israel sai da Babilônia, foi um processo, né, do cativeiro babilônico, foi fácil. Ciro foi lá, libertou o povo, eles voltaram para Israel, quem quis voltar, né? Ou até tirar o povo do Egito, que é outra situação também de escravidão. Mas mais difícil do que tirar o povo de uma situação de escravidão é tirar a escravidão da mente. Então, se você cria crenças de limitação em relação a dinheiro, em relação à profissão, a situação financeira, a pessoa pode até ganhar mais dinheiro, mas a mente dela, uma pessoa que trabalhou como funcionário de uma empresa, amanhã ela pode se tornar o patrão, mas ela ainda se sente como funcionário, porque você tira, né, a pessoa da situação de peão, mas o peão tá lá dentro, e ela vai continuar se comportando como empregado, porque as crenças dela não são de proprietário, não são de dono do negócio. Boa noite, Valmir, boa noite, Jeane, que tá chegando aqui, Igor também. Então, é muito importante o que você fala para uma criança. Porque se a criança acredita que ela pode ser quem ela quiser, de que ela tem direito de ser rico, de ser próspero, que talvez hoje a condição financeira não é essa. Às vezes você não pode comprar uma coisa para a criança hoje, ao invés de você dizer, eu não tenho dinheiro, eu não vou, de onde eu vou achar dinheiro para tirar? Meu filho, hoje a gente não pode comprar. Mas amanhã pode ser que a gente compre. Você tem o direito de ter isso. Porque senão a criança fica sempre criando crenças de limitação. Aí amanhã a sua vida financeira até melhora, mas a criança tá com a crença de limitação ali. E aí ela vai ter que limpar isso para poder conseguir realmente viver uma vida próspera. Porque a mentalidade tá presa lá na escassez. Crença de escassez é um negócio que você tem que revirar muito, porque são mínimas coisas. Então, se você, e como eu falei, não é para você virar um lunático e começar a ficar endividado para dar tudo que a criança quiser. Isso é também o completo oposto, isso não existe. Só se roubar. Só se eu roubar é ótimo. Só se eu roubar. É você conversar com a criança e ser, né, sincero. E isso é importante, porque se os pais não mudarem, você não consegue criar crenças diferentes das suas se você não identificar as crenças que você está tendo e mudar a sua fala e mudar o seu comportamento. Para você educar uma criança de sucesso, você vai ter que se tornar. Porque não adianta você estar dizendo, meu filho, você vai ser uma pessoa de sucesso, você não pode desistir, você tem que ir e tal. Mas na primeira coisa que acontece na sua vida, seu filho vai te ver fracassado, desanimado, porque tudo é difícil para mim. O seu discurso ele tem que ser coerente. A principal coisa quando a gente fala de educação de criança é ser coerente. Você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Então, não adianta você querer educar seu filho diferente se você não buscar ser uma pessoa diferente. Porque o seu discurso ele vai ter que condizer com a sua prática. Mesmo que você esteja morrendo por dentro. Eu lembro que... eu lembro quando eu era pequena, eu falava assim, mas mãe... Engraçado, assim, quem não conhece a história da gente, graças a Deus hoje, nossa vida financeira é bem diferente, mas... Na época, minha mãe é professora, pai é taxista, e eu sempre quis muita coisa. Aí eu falava assim, mãe, eu quero tal coisa, não sei o que. Aí um dia eu falei pra ela, perguntei pra ela, mas mãe, por que a gente quer crente, né? Se Deus é dono de todas as coisas, por que a gente é crente, a gente não tem dinheiro? E o povo que tá fora da igreja é tudo rico. Aí eu lembro, e olha que na época a gente tava morando de aluguel, a situação financeira não tava tão favorável, mas minha mãe falou assim, minha mãe que conhece minha mãe é bem enfática, e ela fala com emoção. A gente não tem agora, mas a gente vai ter.
A gente vai ter. E assim, ela foi construindo o tempo inteiro em mim e na minha irmã a crença de que a gente podia sonhar, a gente podia ir pra onde a gente quisesse, a gente podia ser quem a gente quisesse ser. Mesmo que a realidade da gente na época não fosse condizente, só que ela falava e ela era extremamente coerente. O como ela não sabia, mas ela dizia que a gente ia chegar lá. E ela, minha filha, trabalhava loucamente, fazia tudo que ela podia, sendo muito coerente com aquilo que ela falava. Então, é extremamente importante que você acredite naquilo que você fala. Ela não sabia como ela ia fazer isso, mas ela acreditava. E aconteceu. E aconteceu. Então, você precisa ir realmente mudando aquilo que você fala para os seus filhos. Mas acreditando, você vai ter que mudar em você primeiro. Educar filhos, como eu falei, não é você buscar ser perfeito, mas é você buscar trabalhar tudo aquilo que você considera enquanto resultado que você não quer mais na sua vida, você vai ter que mudar isso. Que bom, Joyce, que bom. E aí, o último bloqueio principal que eu vi, a hora tá voando, que eu quero falar que é importantíssimo, gente. Deixa eu dar uma acelerada aqui. É o medo. Quando o Napoleão Hill, no livro dele, Mais Esperto que o Diabo, ele elenca as duas principais armas que te bloqueiam, que bloqueiam qualquer pessoa. As duas principais coisas. É o medo e a ignorância. Então, não crie seus filhos colocando medo. Existem pessoas que ficam estimulando, colocando... Eu sei que cada um tem seus medos, você faz o seu melhor. Mas eu já vi mães, por exemplo, que não queria que a criança pegasse em cachorro, tinha medo da menina se acidentar. Então, ela foi estimulando e botando um terror. A menina desenvolveu uma fobia de cachorro que não conseguia. Qualquer cachorro que aparecia, a menina se tremia de medo. Então, não crie seus filhos na base do medo. Tudo aquilo que você estimula, medo de errar, o medo de errar, que eu vou elencar, a hora tá voando, mas vamos ver aqui, até que hora que dá pra qualquer coisa, se cair, quem quiser eu volto aqui e continuo a live. Mas o medo de errar, todo mundo que chega pra mim em consultório, eu ainda não descobri esse, que não tem o medo de errar, o medo de falhar, porque quando você errava, quando você era pequeno, seu pai te batia, o seu pai, sua mãe, né? Figuras de autoridade, professor. Então, crianças, né, de outras épocas que apanhavam quando erravam tabuada, erravam uma série de coisas. Você cresce achando que você não pode errar, porque errar é sinônimo de falhar. E isso a gente precisa desconstruir em nós e na próxima geração. Por quê? Porque o erro, ele faz parte do aprendizado. Quando você tá andando, você não xinga uma criança porque ela caiu quando ela estava aprendendo a andar. Por quê? Porque ela vai errar, ela vai cair. Quando você está dirigindo, você vai errar para você poder aprender. O erro, ele faz parte do aprendizado. E aí, enquanto a gente não ressignificar o erro na nossa mente, a gente vai ficar bloqueado. E a gente vai ter medo de arriscar. A gente vai ter medo de tentar. Então, você permanece na sua zona de conforto, porque o medo de falhar, ele é maior do que o seu desejo de chegar a algum lugar, de conquistar um sonho. Por quê? Porque você aprendeu que todas as vezes que você erra, você é punido. Porque errar é uma coisa ruim. Errar é sinônimo de falha. Errar é fracasso. Mas depois a gente vem o Napoleão Hill, ele trabalha muito essa questão do fracasso também, de você ressignificar o fracasso. Porque todo fracasso tem em si a semente da mudança. Então, tudo é questão de perspectiva. Tudo na vida é questão de perspectiva. A forma como você olhar para a situação. Então, ensine os seus filhos que corrija, como eu falei de novo, corrija o erro, mas valide ele. Ensine ele que ele pode tentar uma forma diferente. Tudo é a questão de olhar. Quando qualquer cientista que foi... me faltou o nome agora. Thomas Edison. Que ele foi construir a lâmpada. Ele tentou, acho que mil vezes. E aí, quando falaram pra ele, né, que ele poderia ter
Acertado, ele foi falando que ele aprendeu várias formas de como não fazer. Tudo é a forma como você olha, como você encara o erro. Você pode encarar o erro como uma forma de não fazer e você vai tentando fazer as coisas diferentes. Então, corrija o erro, mas ensine para as crianças que elas podem errar, porque senão elas vão se tornar adultos que não arriscam, que não lutam por seus sonhos porque tem medo de falhar, crianças que têm medo de falar em público, porque se ela errar, ela vai ser zombada e etc. Mas tá tudo bem, é você entender que tá tudo bem. O erro faz parte do aprendizado. E tá tudo bem errar, tá tudo bem mudar de opinião. Então, se tem uma coisa, gente, que levem daqui é não crie seus filhos na base do medo. Medo de Deus. E, gente, eu já vi pai e mãe dizendo pra criança, não faz isso porque Deus vai te castigar, você vai pro inferno. Pelo amor de Deus, não faz isso com as crianças, não. Você tá criando uma crença absurda. Como é que depois essa pessoa vai querer se relacionar com esse Deus? Que amor, que Deus de amor é esse? Gente, meu Deus, falta 10 minutos. A live, ó, quem tá chegando agora, deixa eu avisar, foi bom, Sá falou aqui, mas quem tá chegando agora, a live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, pra você assistir depois. Não vai dar tempo de falar tudo, não, eu vou continuar na próxima semana. Eu vou encerrar aqui nessa parte do medo. Semana que vem eu aguardo vocês aqui, 18 horas, pra gente continuar a falar sobre educação de criança. Mas vou encerrar essa parte do medo. Então, medo de Deus, que Deus está te vendo, que Deus vai te castigar e você vai construindo crenças de medo. Isso é terrível, a criança vai crescer com isso e ela não vai... Aí, primeiro, duas opções aí, né? Aqueles que descobrem depois que não vai acontecer aquilo, um raio não vai cair na cabeça dela quando ela fizer diferente daquilo que a mãe falou. E, então, ela vai desvalorizar tudo aquilo que foi dito. E a segunda coisa são aqueles que vão viver assombrados e não vivem porque eles não têm medo de agir, tem medo. O velho do saco é quase isso. Tem essa ideia de Deus, né? O Deus vira o bicho papão das crianças, que vai te assombrar e vai ficar atrás de você o tempo inteiro. Ou, né, no caso do velho do saco, rapaz, o velho do saco eu já ouvi muito também. Gente, quem mora aqui perto do Norte Sul, tinha Pedro Cachaça, que morava ali perto da casa da minha avó. Minha mãe assombrava a gente com ele. Ai, gente, na base do medo. Porque você não dá conta de argumentar com a criança, você não dá conta de falar, ensinar sobre coisas, e aí você vai e coloca medo na criança. Só que entenda que esse medo vai continuar com ela na vida adulta e vai se estender para as outras áreas da vida. Eu vou deixar vocês comentarem o que eu tô achando hilário. Ai, gente, quem tá chegando agora a live vai ficar salva. E semana, não vai dar tempo de eu falar as outras coisas, porque só temos mais 10 minutos, mas aí semana que vem, conta aqui suas experiências de medo. Então, como eu falei do Napoleão Hill, as duas coisas que ele traz, né? O medo e a ignorância. Semana que vem eu vou falar a live só sobre as habilidades que precisam ser desenvolvidas nas crianças e vou trazer mais a respeito do que fazer, né? Pra evitar esses bloqueios. O carro preto. Olha, galera. Gente, isso é terrível. Porque as crianças crescem assombradas. Eu já vi medo de morrer, medo de tanta coisa que você vai construindo. E eles se tornam pessoas que não rompem na vida porque tem medo. Foi o bicho papão, se ela já tá aqui contando que ela... Ainda bem que o João Henrique... Que ela falava, João Henrique... não vai lá naquele canto não, porque tem o bicho papão. Ele levantava, pequenininho, o João Henrique tinha uns 3 anos. Onde que eu quero matar? Cadê que eu quero matar? Ainda bem que com ele não deu certo. Ai, gente.
Semana que vem eu vou continuar. Gente, falta só 8 minutos, mas eu vou continuar esse assunto na próxima semana, porque assim é de extrema importância a gente falar sobre como programar as crianças para serem crianças de sucesso. Então, tem muito a se falar sobre esse tema. Eu tentei até correr, mas é melhor a gente conversar. Eu vou só fazer o resumo aqui da live para quem chegou depois também. Mas, assim, primeira coisa que a gente falou sobre a importância da gente conversar sobre como desenvolver as crianças tendo o panorama brasileiro, porque hoje o Brasil é o primeiro da América Latina em termos de transtornos depressivos, transtorno de ansiedade. E o segundo das Américas, só perde para os Estados Unidos. Então a gente precisa, né, tratar os adultos, mas já ir começando a mudar as crianças, mudar o nosso comportamento com as crianças. Porque se eu não mudo o meu comportamento de adulto, eu vou continuar gerando os mesmos bloqueios na próxima geração. E a importância da gente desenvolver o coeficiente emocional, porque 80% dos seus resultados dependem do seu coeficiente emocional, que é o seu grau de inteligência emocional. Que a gente fala muito do QI, desenvolver, você tem que estudar, você tem que saber muito, mas se você não desenvolve o seu coeficiente emocional, 80% dos seus resultados dependem disso. E aí, a importância da gente programar as crianças de forma correta, né, principalmente dos 0 aos 7 anos, porque 75% das nossas escolhas diárias são baseadas no nosso subconsciente. Então, a gente tem que mudar desde a programação, para a gente construir uma geração diferente. E aí, para mim, a pergunta da live, como eu falei, né? Que tipo de criança a gente está deixando no mundo? A gente está gerando, está criando. Você que convive com criança, você que é professor, você que é pai, que é mãe. Que tipo de filhos, que tipo de alunos você está deixando para esse mundo? Exatamente. Só tá falando uma coisa aqui que é importante. Como eu falei, não tem como você agir diferente com as crianças se você não identifica quais são os seus bloqueios. Você vai ter que mudar em você primeiro para você ensinar. Porque você vai ter que ser coerente com aquilo que você fala. Não adianta você querer ensinar uma criança ser programada para o sucesso, para ter inteligência emocional, se você não tem. A gente vai falar mais disso na próxima semana, quando a gente fala de habilidade. Mas como é que eu vou ensinar uma criança a ter autocontrole se eu não tenho? Como é que eu vou ensinar uma criança a ter resiliência, a acreditar nela mesma, a ser confiante se eu não sou? Então você vai aprender junto com o seu filho, porque se você tem esse bloqueio, você vai ter que reprogramar você para você ir programando o seu filho, as próximas gerações. Amém, obrigada, Tia Tênia, amém, Bibi. Muita gratidão, gente, por todo mundo que veio aqui. A live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal para você ser avisado sempre que um vídeo novo for postado. E espalhe esse conhecimento para o máximo de pessoas que você conhece, que você sabe que convivem com crianças. E semana que vem eu aguardo todo mundo aqui às 18 horas para a gente continuar a nossa conversa sobre como programar crianças de sucesso, como programar essa próxima geração. Amém, Rafa. Amém. Amém, Marcela. Obrigada, exatamente, Lene. O exemplo é o melhor ensino. Muita gratidão pela vida de vocês. Eu amei. Exatamente, no YouTube tem todas. Para quem tá chegando hoje, é a primeira vez que você tá assistindo a live, corre lá no YouTube, tá tudo lá no meu canal. O link do canal tá na minha bio do Instagram. Você abrindo o meu perfil no Instagram, tem um link. Você clica, aí tem lá a opção canal no YouTube. Você já é direcionado para o canal, tem todas as lives, tem outros vídeos, tem o vídeo de afirmações positivas que eu falei aqui para programar crenças de identidade. Aguardo vocês aqui na próxima semana. Beijo, boa noite, bom fim de semana para você, que Deus abençoe todos vocês. Isso mesmo, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Sarita, seja bem-vinda, Sarita. Marcela tá te dando aqui, eu não vi você passando, mas seja bem-vindo. Bebê também, Leila, pessoas que foram chegando, eu não cumprimentei. Pati, que tá sempre aqui.
Exatamente. Se ficou em dúvida, assista novamente. Bom, inclusive com papel e caneta para ir escrevendo, para não deixar passar nada. Beijo, boa noite. Obrigada, Nanda. Amém. Amém. Aguardo todo mundo aqui, bebê. Aguardo todo mundo, Lene também, que tô aqui toda semana. Aguardo. Suzy, seja bem-vinda. Primeira vez que eu te vejo aqui, é muito bom. Seja muito bem-vinda. Elaine, que também tá acompanhando aqui. Eu não tinha falado. Vai assistir no YouTube, João Gabriel. Corre lá. Tia Creme. Beijo, Tia Creme. Beijo, gente. Até semana que vem.